divulgação do e-book. E aí eu gostaria de primeiro agradecer vocês por terem aceitado o convite, né? A gente está numa reunião do Compare, né? Como uma atividade que a gente tem, né? Dentro do calendário de entrevistas, e aí dessa vez a gente associou a entrevista com uma atividade de meio que pré-lançamento do e-book, para meio que fazer uma sessão de encontros por temas, né? Por cada um dos temas do livro, para poder trabalhar com alguns dos pesquisadores e com alguns dos temas que foram abordados no trabalho. Então, o projeto, né, do e-book, que é o Geografia Cultural do Feminino em Focos e Perspectivas, é um projeto do LEGES, né, junto com a Rede Opala e apoio do Programa de Pós-Graduação em Geografia UFC, que aí foi uma coletânea organizada, né, por mim, por Jéssica Beltrán, por Ivna Machado e professora Alexandra Oliveira, né? E aí a publicação, a princípio, tinha como intuito reunir pesquisadores que fomentassem essas reflexões do olhar sobre o feminino na América Latina, né? Que contribuísse com um olhar sobre esse feminino que também faz rituais religiosos, práticas culturais, artísticas, festivas e dentre outros, e que desse uma visibilidade a isso. E aí, a princípio, nós convidamos a professora Alcimara e a professora Michele para fazer a discussão dessa pesquisa, que no texto, né, do livro tem como título Benzedeiras, Curandeiras e Rezadeiras, ofício de intercessão, cura e oração, o sagrado feminino na região do Contestado, que está na primeira parte do livro, que seria o feminino e as religiosidades, curas, festas e devoções populares. Então, apresentando, né, as professoras, a professora Alcimara é pós-doutora em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, doutora em Geografia pela Universidade Federal do Paraná e professora adjunta do Colegiado de Geografia da Universidade Estadual do Paraná, do campus de União de Vitória. E a professora Michele é graduada em Ciências Contábeis pela Fundação Faculdade da Cidade de União de Vitória e graduada em licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual do Paraná, campus União de Vitória. Então, mais uma vez, né, eu agradeço pelas meninas terem aceitado o convite, né, de vir debater com a gente, apresentar a pesquisa. Não sei se vocês têm um material, né, para projetar. E aí vocês ficam à vontade para ter aí os 15, 20 minutos de apresentação e depois a gente tem uma roda de perguntas para poder conversar e debater sobre o trabalho. E aí, mais uma vez, a gente agradece e deixa o espaço aberto para vocês. Jaque, obrigada. Eu e a Michele, vou falar, Michele, em nosso nome, depois você complementa. A gente agradece muito também a oportunidade, em primeiro lugar, de estar aqui novamente com alguns de vocês, né? Muitos eu conheci nas minhas idas aí para Fortaleza, então é um prazer enorme rever todos vocês, professor Christian, principalmente as organizadoras, né, desse livro, um livro encantador, que eu confesso que nos provocou a olhar um pouco mais para o feminino, e falando por mim, foi o primeiro texto que eu escrevi nessa perspectiva, e que já também me convidou para pensar num sagrado feminino presente nos cemitérios, que eu acho que alguns de vocês já sabem que eu pesquiso cemitérios, né, e já identificamos alguns símbolos femininos, então já me provocou para um outro lado da discussão sobre o feminino. Então, agradeço muito a Jaque, a Ivna, a Jéssica, a professora Alexandra pela oportunidade, né, a Michele também, que é uma colega de trabalho, uma professora fantástica, que foi nossa aluna também aqui no curso de Geografia da Unespar, e que, quando se trata da parte do campo das benzedeiras, domina muito mais do que eu, né? Então, a gente dividiu a nossa fala hoje em alguns momentos, né? A gente montou uma apresentação para compartilhar um pouquinho com vocês. Eu faço a parte introdutória, a Michele fala a parte mais legal, que é a parte que ela mais sabe, que foi a parte que ela fez, que foi a pesquisa, né? Com algumas benzedeiras e um pouco da minha trajetória de orientações também nessas áreas, né? Então, Michele, você quer se apresentar rapidinho, enquanto eu compartilho a tela? Falar alguma coisinha só antes da gente iniciar? Sim, claro. Boa tarde a todos, agradeço ao convite. Fiquei extremamente feliz, sabendo que eu sou
Já fruto de benzedor, meu avô foi benzedor, minha mãe já tinha alguns jeitinhos para coisa também, e aos poucos a gente vai descobrindo que a gente também tem esse dom, né? Mas é que a gente já não pratica, porque a gente já não tem aquela visibilidade que tinha nossos ancestrais, né? Então a gente não tem. É esse resgate que eu tenho um desejo interno de que as pessoas conheçam um pouco mais e não deixar esse benzedor, benzedeira, o curandor, a curandeira, o rezador, a rezadeira, morrer, né? Deixar essa história para os nossos filhos, nossos netos e assim por diante. Beleza, Michele, então eu começo com a minha parte aqui. Parece um trabalho acadêmico de graduação, viu, gente? A parte dela, depois a minha parte de novo, depois nós fazemos juntas as últimas partes. Mas, enfim, a gente acabou dividindo assim, nós fizemos alguns slides, a gente vai tentar se manter no tempo, né, para poder permitir que vocês façam algumas questões, mas nós colocamos alguns pontos principais do nosso texto aqui, né? Então, a capa do livro, que ficou uma capa muito linda, parabenizo aí as organizadoras. Então, o nosso texto, como a Jaque já comentou no início, ele faz parte da parte 1 do livro, O Feminino e as Religiosidades, Curas, Festas e Devoções Populares. E eu e a Michele nos dispusemos a escrever sobre as benzedeiras, as curandeiras e as rezadeiras, né? Que num olhar mais apurado a gente percebe algumas diferenciações, mas num olhar mais popular às vezes se mesclam, inclusive sendo a mesma pessoa, né? Então a gente fala sobre esses ofícios de intercessão, cura e oração, a partir dessas mulheres na nossa região aqui do sul do Brasil, né? Planalto Norte de Santa Catarina e região centro-sul do Paraná, que é onde está inserido o nosso campus União da Vitória da Universidade Estadual do Paraná. Então, partindo disso, a gente colocou só algumas ideias para conversar com vocês, para dizer de onde que partiu a proposição do texto. Então, o que nós discutimos nesse texto? Alguns apontamentos, né? Não é ainda um trabalho que coloca muitos pormenores, mas foi uma tentativa, um esforço primeiro no sentido de sistematizar o que nós já tínhamos. Então, a gente fala um pouco sobre esses ofícios de intercessão, cura e oração, que a gente coloca como sendo patrimônio de herança, né? Então, como é que as benzedeiras, as rezadeiras, as curandeiras adquirem esse ofício, né? Então, a herança por parentesco, como a Michele falou, vem do avô, vem da avó, vem da mãe, de uma tia, de uma prima, de uma cunhada, de uma conhecida, vem de um dom oriundo de uma experiência religiosa, né, que às vezes é muito particular, é muito subjetiva, que não tem um histórico familiar, vem de convivências, nasce em convivências coletivas, né, por autoidentificação, ou ainda a partir de um aprendizado diário espontâneo, né, por curiosidade e por afinidade com o tema e com esses ofícios, né, de intercessão, cura e oração. Então, como que nós construímos a partir dessa proposição do texto? Como ele foi construído, né? A gente fundamentou ele em exemplos familiares, né? Eu venho de famílias de benzedeiras também, tenho 2 ou 3 na família, frequento, né, a casa das benzedeiras, situações particulares pelas quais eu e Michele já passamos, nos identificamos e conhecemos, momentos experienciados, né, por nós mesmos, e narrativas que a gente ouve, né, fazendo os trabalhos de campo, em que a gente percebe essas situações em que as diferentes mulheres assumem esse protagonismo religioso, né, que a gente chama na hora de potencializar a feminilidade nos cenários e nos rituais místicos. E aí o nosso objetivo é qual, então? É construir um diálogo sobre essas expressões simbólicas do sagrado feminino, por meio desses ofícios, né, com benzedeiras, curandeiras e rezadeiras aqui na região do Contestado. E aí, só para comentar com vocês, porque talvez não seja muito do conhecimento de todos, né? O que seria essa região do Contestado que a gente fala. Então, eu coloquei um esboço ali, uma imagem, na verdade não é um mapa cartografável, né? Uma coisa assim muito geográfica, mas a ideia é que ele fosse muito mais ilustrativo, né? Então, vocês podem perceber ali o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina,
e em marrom um pouco mais escuro, com as listras, a região que a gente chama de região do contestado. Foi uma região em que aconteceu um conflito entre 1912 e 1916. Alguns, como eu, defendem que se estendeu até 1917, com a limpeza étnica no pós-conflito, né? Então, a historiografia defende 1916, nós da geografia humana defendemos 1917, e por aí vai. Então, é toda essa região que pega ali Porto União, Canoinhas, Caçador Videira, Campos Novos, Curitibanos, essa região onde está localizado o campus de União da Vitória. Então, o que foi essa guerra do contestado? Né? Foi uma guerra que se deu por vários motivos, né? E dentre os quais a gente selecionou alguns que têm mais a ver com as justificativas que a gente tem por conta da existência, né, dessas figuras religiosas como as benzedeiras aqui na região, né. Então, a ausência de uma medicina oficial, distanciamento das instituições eclesiásticas, né, não existia muita presença da igreja, a expropriação de terras, uma dominação coronelista, né, essa terra era, e há quem diga que ainda é, marcada por coronéis, né? Choque cultural entre indígenas, caboclos e imigrantes, principalmente a exploração estrangeira por meio da madeireira Lumber, a insegurança em relação ao governo republicano, entre outros, né? Então, isso era sentido como no modo de vida das pessoas dessa época, né? 1912 a 16, anos subsequentes, e algumas consequências até a data de hoje, né? Ausência de escolas, desemprego, abandono por parte do Estado, altas taxas de mortalidade infantil, principalmente, falta de estrutura comunitária e, principalmente, como defende a historiografia, eu até uso entre aspas, porque eu prefiro assim, uma atribuída ignorância religiosa do povo, né? E essa ignorância religiosa do povo, ela é atribuída justamente porque ela é só percebida a partir do olhar de quem considera que o povo, ao não ser católico, é ignorante religiosamente, né? E a partir disso que a gente faz as contestações. Então, passando um pouquinho aqui, a gente faz uma leitura no texto do Sagrado por meio de um caminho, que é um caminho seguro, né? Nós não nos aventuramos ainda a estabelecer novas correlações teóricas, interdisciplinares, a gente caminhou um pouco mais naquela trilha da segurança, mas a gente já começa a perceber que talvez o sagrado feminino ele deva de ser observado em outras perspectivas, né? Então, a gente vem de uma contribuição da geografia cultural, obviamente, a partir das representações religiosas, né? Com o entendimento de que a gente deve compreender a experiência humana no seu ambiente social e discutir as significações que essas impõem aos seus locais e às suas vidas. E a partir disso, a gente vai, então, entender o sagrado como a perspectiva do poder, reproduzido pela comunidade, na sua territorialidade religiosa, né? Na esfera do sagrado e, mais precisamente, na esfera do sagrado feminino. E aí eu uso uma referência da nossa querida Ivna, né, que eu acho que é um trabalho fantástico, a tese de doutorado dela, que abre esse olhar também para que a gente observe o sagrado feminino. Então, a gente vem mais ou menos nesse caminho, para discutir quem? A figura, principalmente das benzedeiras, né? E quem são essas mulheres, né? De fé e ofício, elas adquirem o respeito e a estima do seu povo, são mulheres simples, que conservam práticas tradicionais, né? Rituais de cura, reza, benzedura, por meio de experiências que elas vêm adquirindo ao longo da vida, recebidas pela oralidade e pelo estudo, que são postos a serviço daqueles que necessitam. E aí a gente coloca também algumas discussões teóricas, né? São mulheres que objetivam proporcionar a cura e afastar os males, e também são pessoas que tratam bens em cura, recorrendo essencialmente a um sagrado, que lhes foi legado por um parente, amigo, ou por uma leitura e uma aparição espiritual. Ou seja, possui uma espécie de dom divino, que é como elas mesmas se intitulam, né? Porque você é benzedeira? Porque eu tenho o dom, porque eu passei o dom, porque eu aprendi o dom. Né? E atuam como intermediárias, né? Entre o homem e o sagrado. E aí aqui eu fiz um empréstimo de uma imagem muito bonita que circula na internet, eu até coloquei a fonte ali, mas é uma imagem que muito representa a casa de uma benzedeira, né, marcada por esse sincretismo religioso. Então, com as palavras, a benzedeira intimida, reduz e extirpa os males, consola e orienta os pacientes,
cria mecanismos linguísticos que agem concretamente sobre os malefícios, né? Ela expressa-se quando a benzedeira, curandeira ou a rezadeira produz sua releitura da religião e da medicina. Então, essa palavra releitura, né, essa expressão releitura, ela é muito interessante, porque cada benzedeira tem o ofício a seu modo, faz a sua releitura, né, tanto da religião quanto da medicina, mesclando, inclusive, as duas, né? Em arremate, a função dos médicos e padres, né? Arremate em complemento e substituição, muitas vezes em primeira recorrência. Sendo que a benzedura pode ser caracterizada como uma atividade principalmente terapêutica, a qual se realiza através de uma relação dual entre o cliente e o benzedor, né? A pessoa que procura e quem faz a benção. E aí a nossa propositiva para o texto, então, foi de discutir a partir de duas dimensões, né, nesse universo mítico e mágico, nos propomos a dar visibilidade a duas dimensões. A primeira, observando o altar e o lugar sagrado das benzedeiras, né, e eles constituem uma inspiração, tanto para a benzedeira quanto para as pessoas que a procuram, né. É o espaço físico que revela e comprova o sincretismo por meio das imagens e da diversidade de imagens, esculturas, fotografias, objetos, né? A gente consegue perceber justamente esse sincretismo, né? E o valor simbólico atribuído aos objetos tangíveis responsáveis por essa mediação com a divindade. Então, as benzedeiras têm os seus objetos, né? Cada uma a seu modo, e a partir desses objetos é que elas fazem essa mediação com a divindade, principalmente com fins terapêuticos, né? E também discutimos a performance desses rituais, de que forma que esses rituais são operados, né? O patrimônio intangível e material, que são as orações, as formas de cultivo, as formas de preparo, o conhecimento oral da homeopatia, né, que tanchargem não é o mato, né, para que serve, para que ela é utilizada, da fitoterapia principalmente, né, como ingredientes medicinais para cura espiritual, saberes, simpatias, superstições, gestos, poderes e conexões divinas. Então, tudo isso é passado por essas mulheres para aquelas pessoas que procuram, né. E aí, o altar e o lugar sagrado, eu vou fazer uma introdução aqui, depois a Michelle vai comentar as fotos com vocês, né? Então, a primeira propositiva que nós temos, o altar e o lugar sagrado, né? Então, como que as benzedeiras, rezadeiras e curandeiras, elas preparam e compõem esse cenário de inspiração e qual é a significância dele, né? Então, a gente percebe, conversando com elas e nas leituras também de histórias de vida de outras benzedeiras, que não é incorreto afirmar que o primeiro altar ele é simbólico, né? Ele reside imaterialmente nas crenças e convicções da própria benzedeira. Então, ela precisa, num primeiro momento, se reconhecer como um próprio altar, como uma pessoa, né, que consegue operar esses fins terapêuticos. Que se munem de um arsenal figurado, ele é alegórico, ele é metafórico, e ele vai ganhar vida materialmente na composição dos altares sagrados, que são muito distintos, muito próprios, muito particulares e muito diferenciados também, né? São cenários de inspiração e encantamento, e envolvimento que é pensado, construído e identificado de acordo com as suas vivências e convicções. Então, se crê em João Maria, coloca São João Maria junto com Nossa Senhora Aparecida, né? Que vai estar junto com o Menino Jesus, que vai estar junto com representações de outras divindades, de outros tipos de religião. Então, esse sincretismo é muito presente aqui, né? O que torna cada altar único, singular, sem par e extraordinariamente diverso. Foi isso que nos chamou a atenção, porque a gente frequentando a casa das benzedeiras, a gente não tem muita noção, né, não observa muito, mas num olhar um pouco mais apurado pelas fotografias ou por visitar esses lugares, a gente percebe essa diversidade, né? Então, o que são esses altares e onde são? Trata-se de um universo físico, doméstico, que na maioria das vezes a própria residência é arranjada de forma para abrigar essa prática religiosa. Na sala, no quarto, no cantinho da cozinha, no jardim, os altares, palco tangível dos cerimoniais, são preparados e adornados com imagens e estátuas santificadas, velas, fitas, livros de novena e oração, capelinha, terço, flores, adereços, plantas aromáticas e medicinais, além de uma infinidade de objetos sacralizados. Consiste em uma atmosfera criada para envolver o fiel, o crente, o necessitado, onde o cenário é simbólico, dotado de uma aura que circunda, abraça, encanta e aproxima.
Além do visual, o apelo aromático oriundo das velas, do incenso e da queima de plantas medicinais, que é a atmosfera do cheiro, que a gente chama, contribui para a criação de uma aura sagrada. Então, esse lugar sagrado, esse altar, é um verdadeiro arsenal simbólico religioso. E aí, agora, por meio das outras imagens, a Michelle vai comentar um pouquinho com vocês sobre esses altares. Mi, então, contigo, quando se quiser que eu passe a foto, só dá um grito, tá? Tudo bem. Você escuta aí do outro lado, né? Então, seguindo a parte das fotos, quando em todas as pesquisas realizadas, as entrevistadas responderam quase a mesma coisa quando eu perguntei: o que é o altar para vocês? Elas responderam que é um local onde se materializa a fé. Então, nessa foto em si, uma das benzedeiras, eu perguntei para ela o porquê do altar fora de casa. Aí ela me respondeu que o altar tem que ser feito também fora de casa para que haja uma proteção externa da casa. Ou seja, ela dispõe dos santos para a proteção da casa, de quem convive, de quem vive e de quem vai visitar ela. Essa benzedeira, ela é umbandista desde criança e ela traz na essência dela o dom herdado pelo seu avô também. Na foto seguinte, é um local para o consumo de ayahuasca, do Santo Daime. Esse local, eles realizam as reuniões, a utilização da ayahuasca. Esses cenários, eles compõem elementos diversos, né? Mas que, ao mesmo tempo, eles são inspiração de fé. E o sincretismo existe muito visível esse sincretismo, e trazem o toque da mulher do contestado. Então, cada uma do seu modo diferente conseguiu trazer essa materialização também da mulher, da força da mulher, do charme da mulher, né? Na foto seguinte, a benzedeira retrata o seu carinho pelas imagens das santas, as mulheres, mais uma vez, reforçando o seu poder feminino. E elas são dispostas em capelinha. Qual que é a minha percepção frente a isso? É que a força feminina ela está caracterizada nas capelas como elas se fossem as mães, porque protegem as suas casas, dá o suporte, o alicerce. Então a gente pode observar ainda a forte presença do monge João Maria, como se fosse um contraponto, o positivo ali, agregando valores para a força feminina, né? Em seu relato, ela até informou que essas duas imagens do monge João Maria foram heranças do seu avô. Na foto seguinte, veio um toque, assim, um requinte, ela remete a uma presença de família, onde as nossas mães fazem ou faziam as suas orações, pedindo proteção para a família, para todos os membros da família em si, né? Talvez pela presença ali de São José, com o menino Jesus no colo, traz essa presença de família, esse colo paterno junto com a mãe, transmite muita fé. E sempre um adorno presente nos altares, que a gente pode perceber bastante, são os pratos. Ou seja, elas destacam que ali foi acendida uma vela. E se foi acendida uma vela, foi feito um pedido. Houve uma manifestação de fé, e por si só ou por terceiros. Na foto seguinte, tem um livro que destaca muito bem ali aos nossos olhos diretamente a palavra amor. Então, ela representa o amor como o próprio livro acomodado na mesa. Então, tem muitas informações ali, muitos santos. Tem santos que eu lembro quando eu era criança, que é o Bueno ali, direcionado à direita da foto, que eu lembro que minha mãe falava muito dele, e a gente vai resgatando essas informações, né? Então, vai trazendo a presença dos santos, a bandeja de xícaras também me chamou a atenção no dia, nos convidando para um café, porque, afinal, a partir do momento que nos unimos, que a gente une forças em momentos diversos da nossa vida, a gente materializa com o imaterial. Ou seja, a gente cria um vínculo
uma ligação, nos conectando e nos sentimos em casa e compartilhamos o café, ou seja, compartilhamos a nossa dor, o nosso sofrimento, a busca pela cura. Então, o café, muitas vezes, representa nossas angústias nesse momento, nessa foto. E a gente divide um momento de oração, de pedido de ajuda às benzedeiras. No texto seguinte, as plantas medicinais, elas fazem parte do nosso mundo, do mundo das benzedeiras, das curandeiras e das rezadeiras, né? Então, fora de casa, os quintais são repletos de plantas medicinais, arruda, guiné, tanchais, dente de leão, alecrim, poejo e tantos outros fitoterápicos combinam-se com a perfeição e a boniteza das flores para dar à luz a um clima envolvendo tecido pelo cheiro, pelos adornos e adereços aromáticos e acolhedores. Um verdadeiro cardápio homeopático, desculpe. Quando o espaço do pátio permite árvores frutíferas, elas completam o arsenal material como a laranjeira, que combina a doçura da fruta com o potencial das folhas da cura para vários males. Das árvores provém os xaropes, garrafadas, chás, que contribuem para um bom sono e melhora até o humor da gente. E a gente não pode esquecer do nosso mel, né, que são tão preciosamente oferecido pelas abelhas. Mas mais que um chá, ela também cura as dores físicas, elas são remédio para a nossa alma, sejam por meio dos chás, nos banhos onde exalam seus aromas tranquilizantes, nos alinha espiritualmente, traz consigo ainda beleza em sua forma, na sua cor, na sua flor, e dão suporte não somente ao ser humano, mas fazem parte de todo o processo de construção planetária. E isso a gente vai somando ao carinho e à força feminina. Essa força que permite o que já era belo pela construção divina, tornar-se parte do sagrado feminino e completar ainda mais, dando mais pureza, mais beleza, mais força. Então, a árvore frutífera, que além de ofertar seus frutos, ainda dispõe da possibilidade da criação de um bálsamo para curar as mazelas físicas. Então, o poder das ervas no cotidiano são grandes exemplos de que as energias que nos cercam, elas são positivas e negativas, e elas influenciam na vida e têm um papel relevante, inclusive tem sua vez nos saberes da ancestralidade. Então, as ervas não são algo que inventamos agora. Nossos ancestrais já utilizavam. Então, o poder das ervas no cotidiano traz um alento em saber que tem a menor necessidade de ficar expondo o corpo a medicamentos tão pesados. Ou seja, das plantas medicinais são extraídas essências que têm o atributo fitoterápico por meio de infusões, benzimentos com ervas. É um tratamento alternativo, mas que não dispensa a ajuda de um médico, né? Porque eles são capacitados com o dom divino e a gente deve usufruir também. Mexer com as ervas é se conectar com essa ancestralidade. Então, e a mulher traz naturalmente essa facilidade no manuseio das ervas, faz parte dela, está na essência dela. Olhar uma erva, identificar seu poder é algo nato da mulher. Não menosprezando, claro, o homem, mas a gente fala, estou com uma dor de barriga. A mãe já vai lá no quintal, já colhe uma erva, e aquilo parece que é instantâneo. Faz um chazinho de losna, já melhora do fígado. Então, o que deve ser levado em consideração é como inserir o poder das ervas no nosso dia a dia, quais são as maneiras de utilizá-las a nosso favor e de que forma elas podem nos ajudar, seja fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, sejam em formas de chá, defumação, essências, banhos.
No slide a seguir, nós vamos observar plantas e uma beleza ali da natureza, uma abelha, né? A abelha, que além dela produzir o mel, ela tem uma função primordial na natureza. E o mel, para ela é alimento, para nós é remédio. Na sequência, nós temos a mirra, que pode ser utilizada como defumação, até mesmo num banho, para meditar, para purificar o ambiente, para proteção contra o que é negativo. A manjerona, que muitas vezes temos no nosso quintal como tempero, ela também pode fazer uma defumação. Para que serve uma manjerona? Ela traz amor, felicidade, e no chá e como tempero, ela é forte digestivo. Na sequência, temos a guiné, que promove a limpeza da nossa casa, a limpeza do nosso espírito, do nosso corpo, alivia a nossa tensão. Na sequência, nós temos o bálsamo. Muitas vezes a gente pega, só arranca uma folhinha, mastiga e alivia aquela dor estomacal. O alecrim, ele é infinitamente maravilhoso. Ele tem uma utilização para concentração, olho gordo, limpeza, e pode ser até aqui no sul utilizado no chimarrão para acalmar o coração, para dores no coração, tanto do amor quanto de dor mesmo, né? Ele alivia aquela tensão. A losna, ela também cura as doenças do fígado e do estômago, mas ela também serve como um banho de descarrego para o espírito, para a alma. A artemisia, ela tem um gosto forte, mas ela promove um sono bom, ele é revigorante e ótimo para cólicas menstruais, intestinais. E por fim, temos ali o capim-limão, que é um excelente relaxante, tanto como chá, como seu aroma delicioso, e até tomar um banho de capim-limão é fortificante. No texto a seguir, a performance mítico-religiosa em formato de ritual consiste em uma teatralização das rezas, gestuais, murmúrios que objetivam a cura terapêutica pela intercessão e ou mediação do santo de devoção ou talismã. No entanto, um dos primeiros atos consiste em ouvir as queixas do paciente, enfermos, praticantes e fiéis, por meio de uma escutativa, através da qual se estabelece um vínculo interpretativo e cuja conexão permite à benzedeira, curandeira ou rezadeira determinar o tipo de ritual a ser praticado, a terapia a ser adotada ou o destinatário da reza. A reza não precisa ser somente com a pessoa, ela pode ser transmitida para a pessoa. Na entrevista com uma das benzedeiras, ela me relatou que tem pessoas que moram em outros países que entram em contato com ela, porque já a seguiam anteriormente, e ela realiza esses benzimentos à distância. Então, detectado o motivo da busca, inicia-se os processos de intercessão, mediação ou doação por meio de atuações performáticas, cerimoniais e de culto com uso de inários, fogo, roupas específicas, músicas propícias, diálogos espirituais, chás, velas, plantas, água, entre outros acessórios e materiais que se diversificam conforme as crenças e convicções dos praticantes. Então, são muitas particularidades em cada ritual e podem seguir rituais já pré-definidos ou serem adaptados de acordo com a prática de cada benzedeira, curandeiro ou rezadeira, de acordo com a necessidade de quem está buscando essa ajuda. Então, no slide a seguir, nós temos 2 exemplos dessas orações. Primeiramente, nós temos a chave de harmonia e depois a oração do sonho de Nossa Senhora. A chave da harmonia é utilizada nos rituais de Santo Daime,
Porém, inicia-se o trabalho com a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Aí vem a chave da harmonia. Então, a gente já percebe um sincretismo, né? Que já vem da Igreja Católica, por exemplo, o Pai Nosso, a Ave Maria, mas que são agregados em outras religiões, em outros rituais também. Então, depois dessa chave da harmonia, eles utilizam um livrinho chamado Inário. Esse inário, ele é composto por canções. Na verdade, são orações, né? Mas elas são transformadas em canções. Então, segue-se uma ordem lógica e sequencial e com muita musicalidade. Ou seja, são orações cantadas. Então, a força da mulher está na preparação, na arrumação, na sua própria presença feminina. Por exemplo, no ritual de Santo Daime, as mulheres são separadas dos homens. Cada um vai ficar num lado distinto do espaço. Por que isso? Na celebração, eles querem mostrar que nós temos nosso espaço sagrado, que nós podemos dizer esse espaço é feminino, esse espaço é masculino, mas que os dois juntos se completam. Então, porque a gente precisa demonstrar nossa força. E esses são os espaços, através da religiosidade também podemos demonstrar esse espaço. Já a oração do sonho de Nossa Senhora foi bem engraçado quando a benzedeira me contou. Foi bem curioso, pois a benzedeira entrevistada, antes dela assumir como benzedeira, assumir o dom que ela tinha, ela ouvia a oração, o avô dela ali fazendo a oração, tal, e no final referenciava a morte. Ela falava, eu não quero ser benzedeira, eu não vou querer morrer, eu vou morrer se eu fizer essa oração. Então, ela demorou para assumir a função por medo da oração. Foi então que ela percebeu algo que nada aconteceria e foi motivada pela fé. Então, a fé fez com que ela percebesse que a vontade do Pai celestial só vai acontecer aquilo que o Pai desejar. Então, o que acaba por completar o próximo slide. A fé, ela é disseminada, ela é um fator preponderante no alcance da eficácia da bênção mesmo, da reza ou da intercessão. É a crença do próprio fiel, que precisa tanto crer na cura quanto nos medicamentos fitoterápicos receitados. Requisito ímpar no sucesso do ofício é a condição de fé do paciente. Esses recorrem às mulheres de fé e ofício, buscando cura, tanto física quanto emocional. No físico, são recorrentes os casos de alergias, dores no corpo, problemas de pele, doenças respiratórias. Cada região ela vai ter uma forma diferente de decifrar a sua dor, vai ter a míngua, pé destemido, peito aberto, doença de macaco, então vão ter vários nomes, bugreiro. Então, ela vai dar para cada região uma forma diferente de falar. Mas o que determina a cura é a fé. E a fé, ela promove perspectiva de realização. A fé, ela vai além da nossa compreensão, assim como a espiritualidade. Cada um nasce com sua espiritualidade, mas poucos a fortalecem, buscam o seu entendimento. Sendo assim, a busca por uma reza, uma cura, um benzimento, tem que partir do indivíduo, de cada um. No slide a seguir, nós temos alguns inários. São livros que já foi comentado do Santo Daime, mas que ali ele tem retratando livros sagrados e ritualísticos, e neles compõe inspiração de fé.
Então, essa inspiração, como eu já disse anteriormente, ela tem que partir internamente, pela fé individual, associada ao coletivo, ou seja, ela entre duas pessoas, a benzedeira e o benzido. A reunião de várias pessoas também busca alcançar um bem-estar coletivo. Então, várias pessoas ou duas pessoas, ela tem um objetivo em comum, que é a busca da fé, a busca da cura. Então, no altar, caracterizando elementos da natureza, nós temos, acho que mais um, Alcimar. A gente tem os elementos da natureza. O elemento fogo, as pequenas rochas ali representando também. Pode ir passando, Alcimar. Elas são todas inspiração de fé. E elas caracterizam elementos. Elementos como o terço, o rosário, a cera de abelha. E aí, tem uma mistura, né, de vários elementos também na foto anterior, desculpe, Alcimar, que mistura com o contemporâneo, a seguir. Junto com o rosário, junto com o rosário, o terço, a gente pode até observar ali o celular, máscaras, porque nós estávamos num tempo de pandemia, então ela já tinha um estoque de máscara dentro da sala dela. Então, o benzimento com cera de abelha, para curar o susto. Eu lembro que quando eu era criança, eu adorava que minha mãe falasse assim, nós vamos na benzedeira derramar cera. Gente, que alegria ver aquela cera derramando. E na foto a seguir, a gente pode observar que também tem pratos, tesoura, barbante. O barbante ele é muito utilizado para medir a míngua. Se o barbante não bate certo com o tamanho da pessoa, é porque a pessoa está com míngua. Então, vai fazer um ritual para que seja tirada a míngua de cada pessoa. Na foto seguinte, tem a cruz de Caravaca, que é utilizada pelo Santo Daime, porque ele tem infinito poder de proteção e afasta as coisas ruins. Então, essa cruz também é utilizada naquele espaço, ela fica em frente àquele espaço da segunda foto. Essa foto, para mim, é muito especial. Ela representa tudo que eu sou e o que trago na minha essência. Ela me remete a Deus, ela me remete à família, à criação divina e à proteção. Vejo muita força feminina marcando presença nas lutas, fazendo ciclos serem quebrados e manifestando sua existência, seja no aspecto pessoal, religioso, cultural. A mulher hoje está se metamorfoseando e ela está construindo novos conceitos dentro da sociedade. E isso influenciará novas gerações, mas é o que eu sempre levo comigo, é que devemos enfatizar que não se pode deixar de mostrar a raiz dos nossos saberes. Sempre dar vida à atividade das benzedeiras, curandeiras e rezadeiras. Demonstrar que a fé é fator importante e que a força feminina deve fazer parte dessa luta e incentivar essa herança cultural, ter o comprometimento em preservar o patrimônio cultural. Só para fechar a minha fala, antes que a Alcimara me surre, eu vou ensinar vocês a fazer um patuá. Aqui, eu tenho um saquinho. Aqui dentro desse saquinho, ele tem alecrim. Esse saquinho, apesar, né, se chama saquinho de bruxa. Você faz uma costurinha, coloca uma erva da tua preferência e carrega consigo. Eu coloquei alecrim, porque nos momentos de dificuldade que eu não tenho como apelar para o meu altar, o que eu vou fazer? Eu vou macerar a ervinha, cheirar e ela vai trazer alento ao meu coração. Cada um pode fazer com a sua ervinha preferida. Tem outros elementos aqui, como a cera de abelha, que pode ser feito também benzimento de cera. Aqui tem duas cores, porque elas são de épocas diferentes. E é isso, eu tenho mais elementos aqui, mas para a Alcimara não
não ficar me esperando muito, eu encerro a minha parte e passo para a Silmara novamente. Obrigada. Fica para a parte das perguntas o resto, Michele. É que eu esqueci de dizer, gente, que a Michele é benzedeira, né? Eu imaginei que vocês fossem perceber isso, né? Pelo menos uma rezadeira. Mas, enfim, só para a gente finalizar, para não estender muito do nosso tempo, né? A gente só coloca que esse ofício das mulheres de fé benzem a mãe do corpo, né? Algo que todos temos e não somente o gênero feminino, mas que governa o corpo, os ciclos, a saúde e a vida. E essa presença do feminino, ela é universal, é um conceito ecumênico que representa gênese e existência e o acolhimento materno indistinto. E aí, nas considerações finais do nosso texto, a gente fala do objetivo dessas mulheres de fé, aqui na região do contestado, das dificuldades do silenciamento e principalmente das dificuldades de transmissão, né, desses dons, desses ofícios, do conhecimento tradicional e principalmente do uso de recursos naturais, né, próprios aqui da região, e de como isso constitui, no nosso entendimento, um patrimônio imaterial com valor simbólico muito grande e um sincretismo muito visível, né? Aqui algumas das referências que a gente utilizou no nosso texto, e aí a gente queria agradecer muito a oportunidade que vocês estão nos dando, e assim a gente finaliza já extrapolando um pouco o tempo, mas se colocando à disposição aí para que se alguém tiver alguma dúvida, ou queira que a gente repita melhor alguma coisa, ou explique melhor alguma coisa, já que agora você assume. Obrigada mesmo pela oportunidade. Bem, a gente que agradece, né, a belíssima exposição. Quando é tão rica assim de elementos, até o tempo passa batido, né? Porque de fato é um trabalho que a gente vê que existe uma série de conceitos e de temas que vão ali se entrelaçando, de cultura popular, de prática terapêutica, de discurso midiático, de uma estética religiosa, né, com os altares. Então, são muitos temas a se tratar, ainda mais quando se tem um envolvimento tão próximo, como vocês duas colocam, né, e principalmente a Michele, né, quando sim percebemos que ela é benzedeira. Então, bem, eu tenho algumas perguntas aqui, mas primeiro eu quero abrir para as pessoas da reunião que querem fazer alguns questionamentos. Para a gravação, para não ficar muito longa a divulgação. Acho que o professor Christian vai encerrar a gravação, né? Para poder deixar as perguntas livres. Então, só para a gente fazer uma finalização da apresentação, em relação à gravação, né? E depois fazer a discussão das perguntas na sequência, eu queria mais uma vez agradecer, né, por vocês terem aceitado o convite, pela rica exposição. Fica aí o contato de vocês na apresentação, né, para quem, né, depois no processo de divulgação, quem quiser entrar em contato e ter mais informações da pesquisa e se envolver ou trocar informações com vocês, ficarem à vontade, né, e até mesmo acessar o próprio livro, né, e ter acesso ao material, documento de vocês. E aí a gente fica muito grato e muito feliz de ter vocês nesse projeto com a gente, de vocês terem comprado a ideia e de terem participado com um texto tão rico e tão importante, né? Então, é isso.